Estamos aí de novo para colocar nossa cabeça para pensar em palavras, vocabulário e hoje, opinião. Não sai daí. Para o grego, opinião é doxa. E doxa é uma coisa muito importante que a gente precisa ficar muito atento para não ter uma opinião errada sobre a opinião. Vamos ver. A opinião é um conhecimento relativo, tanto em termos de objeto, que está submetido ao devir e à ilusão, quanto em termos de sujeito, que não tem certeza integral sobre ela. Opõe-se à ciência, episteme. Nós já vimos essa palavrinha. No primeiro vídeo sobre a ética, eu falo um pouco sobre episteme. Em Platão, a palavra doxa tem dois sentidos diferentes. O primeiro é original e o segundo é clássico. O primeiro sentido, a opinião, é o primeiro grau da virtude, o grau do homem comum, que ainda não conquistou a virtude contemplativa do sábio. Ela é então uma adivinhação espontânea do bem que deve ser feito no mundo sensível. Não precisa ser ensinada. E para respeitar o sentido clássico, no qual a opinião é um conhecimento incerto, Platão vê-se obrigado a distinguir duas espécies de opinião, a opinião justa, ou também a opinião verdadeira, e a opinião falsa. Ora, no que se refere à ação, a opinião justa não é pior nem menos útil do que a ciência, e o homem que a possui vale o mesmo que o sapiente. E foi Platão que usou primeiro de maneira sistemática esse termo, ou seja, colocou o termo dentro de um exercício de conhecimento, assim, de como que esse termo faz parte da construção do conhecimento. Na República, livro 5, ele a vê como conhecimento mediano entre a ignorância e a ciência. Dá a essas formas de conhecer um objeto ontológico. A ciência tem como objeto o ser, a ignorância o não ser, a opinião todo o campo intermediário, ou seja, a aparência, que é um não ser relativo. E esse não ser relativo é porque é uma forma de falar que o não ser sempre em relação a outra coisa que é. Por exemplo, a vaca não é cavalo. Então, o cavalo é um não ser em relação à vaca, né? A grosso modo. Ela ganha grande importância para os estoicos. A doxa, ou também o dogma, é um falso juízo sobre a realidade que provoca a paixão, ou seja, uma atitude irracional, medo, tristeza, perturbação. A morte não é um mal. Mal é a opinião que temos de que a morte é um mal. Então vocês vejam como que eu tô fazendo a iluminação de janelas de vermelho. Então toda a luz que vem é da minha janela. E agora entrou uma nuvem sinistra, por isso que deu uma caída na luz aí, viu? E para terminar, eu diria que a gente precisa ter em conta que a nossa opinião, ela nos traz informações do meio, nos traz informações imediatas assim da nossa cabeça, mas o problema é quando a gente acha que a opinião é um saber científico, né? Um saber rigoroso, um saber raciocinado. Então, aqui eu trago aquela história sempre de você, que o Spinoza está sempre batendo nessa tecla, de você conseguir distinguir a sua imaginação do seu intelecto. Porque a opinião, ela opera muito mais com a imaginação do que com um raciocínio mais apurado sobre causas, efeitos, meandros, tudo aquilo que a gente viu no logos e no nous, sabe? Então a gente está aqui para conseguir observar melhor essas coisas na nossa vida, por isso que é viva a filosofia, porque a todo instante essas coisas estão vindo na nossa cabeça, a gente precisa ter essas ferramentas para conseguir perceber onde que a gente pode errar, onde que a gente pode deslizar, onde que a gente pode não ser justo com a realidade. Tá? Então tem a ver com isso, essa nossa opinião sobre o mundo, sobre as coisas, a gente conseguir se autoanalisar, se auto-perceber, para conseguir delimitar exatamente onde nossa opinião está e quais os limites dela, para a gente não ficar pagando de ignorantão aí na vida, né? Porque a ignorância pode ser tanto essa falta de conhecimento, como uma atitude perante o conhecimento, né? De você recusar o conhecimento. Então a gente está aqui para conseguir abrir nossa cabeça, abrir nossos corações e pensar melhor com todos os seres humanos e com todos os seres vivos que estão nesse planeta. Forte abraço.
A gente tá aí junto. Espero que vocês gostem. Continuem aqui. Tamo junto. Beijão.